diante da dor e da cruz, exemplo para nossa esperança, que avança de dores para luz. E na solidão do exílio nunca se desesperou, porque ele pede auxílio a seu filho sempre rogou. Mãe de Cristo e Mãe nossa, que a solidão fez chorar, Senhora da soledade, Nossa Senhora de Itajubá, é mãe das mulheres sofridas e dos filhos crucificados, consolo nos cantos da vida, na vida nos abandonado. A luz da maior solidão, o Cristo ali nos mostrou. Mulheres, aí vosso filho, ó filhos, aqui vossa mãe. Mãe de Cristo e Mãe nossa, que a solidão fez chorar. Entra no ar pela TV da Soledade, soleFlor.com. Boa noite, querido povo de Deus. Estamos aqui em mais uma edição do programa Sol e Flor, que vai ao ar toda terça-feira às 8h30. É com alegria que estamos aqui novamente, com vocês aí de casa, e hoje uma pessoa muito especial para partilhar aqui conosco, o professor Antônio Márcio. Boa noite, professor. Boa noite, Florilda. Muito prazer estar aqui com você nesse programa, contar um pouquinho da minha história, de como é que esse professor está vestido de uniforme espacial, de onde veio essa história, como tudo começou. Um prazer. Que coisa boa. Hoje eu já vi que a nossa conversa vai render bastante. Aliás, graças a Deus, todos os programas têm sido assim, um conteúdo bem interessante, está bem participativo. E eu deixo aqui também alguém de casa que tiver uma curiosidade sobre o que nós vamos falar aqui, pode mandar uma perguntinha aqui para nós, que a gente vai acompanhando, daí na medida que o Antônio Márcio, para o Antônio Márcio, tá, gente? Para nós não, mas para o Antônio Márcio, que daí o Antônio Márcio vai respondendo para vocês sobre as curiosidades desse projeto que o Antônio Márcio lança e tudo o que pode envolver essa questão que nós vamos tocar no assunto de hoje, né? Antônio Márcio, vamos lá. Eu confesso para você que eu tive uma certa dificuldade de preparar esse encontro de hoje. Sabe, assim, eu falei assim, gente, como que eu vou tocar nesse assunto? É um assunto que eu não sei, mas é um assunto curioso. Eu falei assim, o que eu vou perguntar? Eu acho que nós vamos deixar como é que a gente fala? A canoa andar. Mas estou brincando. É assim, algo novo, né? Como que surgiu isso? O que é isso, na realidade, esse projeto Sim. que você... Mas antes do projeto em si, conta para nós onde que você arrumou essa roupa, por que você faz uso dessa roupa, o que você foi fazer lá na NASA? Muito bem. Então, essa história ela é bem interessante, porque eu costumo fazer essa palestra para os alunos, e eu vou sempre... E a gente acostumou, porque toda vez que você faz o treinamento, você acaba usando o uniforme. Por exemplo, quando eu dou algumas aulas específicas de espaço, eu uso o meu uniforme, mas ele tem uma razão de ser. Por que eu estou vestindo esse uniforme, de onde ele veio. Só que a gente pode começar lá atrás, né? Que eu acho que é bem interessante saber de onde, como é que eu fui parar no espaço, como é que você né? foi parar lá, Então, aí eu trouxe uns slidezinhos aqui, só para a gente poder orientar a história. Eu costumo dizer o seguinte... Maravilha. Ali sou eu, né, vestido num traje espacial, e eu tive 3 vezes, né, na NASA, 2017, 2018, 2020, e agora fui virtual, esse final de semana. Por causa da pandemia, a gente não pôde voltar. Mas como é que essa história começou? Eu gosto muito de começar com o bolso do Major Pereira.
né? Porque eu gosto muito de falar para os meus alunos que a minha base, a minha origem é a escola do Estado, né? Perfeito. Então, nessas conversas todas que eu tenho andado pelas escolas estaduais, eu costumo dizer para os meus alunos o quê? Se um professor que veio lá da escola estadual chegou aí para nós, todo mundo pode. Então, é muito, porque eles são muito... o aluno, às vezes, ele fica achando que ele não tem aquela capacidade, que a vida não propicia. Não propicia, sim. A gente tem que sonhar grande. Então, eu gosto muito de começar com esse bolso da minha escola, né, do Major. E aí, coloquei ali, né, eu estudei no Major de 78 até 84. E aí é interessante que em 84, vamos ter que voltar para até chegar lá. 84, o Major, eu não sei se você lembra, era técnico. A gente era técnico de arquitetura, né? E aí eu terminei técnico de arquitetura. Qual foi o meu caminho? Eu fui direto fazer engenharia civil. Né? Passei na engenharia civil, adorava fazer engenharia civil. Eu tinha 17 anos, mais ou menos. E aí, na época, né, quando eu entrei no Major, eu tirei meu primeiro e único 0, que foi com a professora Maria Antônia. Então, foi por isso que meu pai me matriculou para fazer IASG na época. Falei, mãe, como você tirou 0? Não sabia inglês. Então, Maria Antônia é professora de inglês, né? Eu Ânia, fiz com a gente chamava também. de Ânia, lembra? Nossa, foi dela. chocante aquele 0. Eu falei assim, meu Deus. Aí meu pai me matriculou, tinha 12 anos. Isso é só para fazer um parênteses. Aí fui fazer, ótimo, passei na engenharia civil e o caminho que eu seguia era assim, eu morava perto do mercado, eu passava pela ponte, entrava na rua Xavier Lisboa e ia para a FEP. Sim. E aí eu tinha acabado de fazer 17 anos, estava muito realizado na engenharia civil. Quem pagava a faculdade era minha avó, porque meus pais não tinham condição de pagar a faculdade. E aí era maio de 84, passando ali, onde hoje é a minha escola de inglês, o Projeto Línguas, lá estava escrito uma faixa, Futuras Instalações do CCA. Aí eu falei assim, nossa, eu sei falar inglês. E eu podia ganhar um dinheirinho, né? Aí eu entrei lá, estava em reforma, falei assim, se eu vou precisar de professor de inglês, olha a pretensão, nunca tinha dado aula. Falei, vamos, você deixa seu nome aqui e em julho a gente chama para fazer um treinamento. Deixei o nome, desencanei e fui, né? Continuei fazendo. Em julho eles me ligaram. Vai ter um treinamento, aí eu fui, fiz o treinamento, e aí quando veio eu passei no treinamento. Aí em agosto eles viraram e falaram assim, a gente vai te dar uma turma. E olha que loucura, Florilda, eu comecei a dar aula com 17 anos, num prédio que hoje é onde eu alugo, onde é a minha escola. É a mesma sala até, né? E aí comecei a dar aula, e aí, Florilda, encantei. Falei, meu Deus, como é bom dar aula, que delícia, eu acho que eu quero ser professor. Aí chegou no final do ano, meu pai me chamou e falou, olha, não tem condição, a sua avó não vai poder mais pagar para você fazer engenharia civil. Falei, pai, perfeito, eu quero ser professor. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer vestibular para letras, né? E aí é mais barato, vocês podem pagar. Fiz, adorei, passei. Aí eu lembro que em fevereiro, na semana da matrícula, eu esperando meu pai para dar o dinheiro para pagar. E nada. Aí no último dia da matrícula, eu falei, pai, eu lembro até onde eu estava na cozinha, né? Eu preciso do dinheiro para pagar a matrícula. Aí isso era em 1984. Aí meu pai falou assim, pagar a faculdade para filho meu ser grevista, eu não vou pagar. Capaz. Na época, a gente tem que entender que não é uma coisa ruim do meu pai. É porque, não sei se você lembra, Florilda, dos anos 80, eram aqueles anos lotados de greve. A gente ficava meses sem estudar na escola estadual. Foi aquela época em que o pai queria o melhor para você. Imagina, meu filho vai virar um professor, vai virar greve. Eu até entendo que a posição dele naquela época. Sim. Aí ele falou o seguinte, olha, mas eu pago mais um ano de cursinho para você fazer FEI. Aí eu falei... Independente, 17 anos, então tá, ótimo, beleza. Aí eu fui, né, aí, na época eu tinha pensado em ganhar dinheiro, olha ali a foto da escola onde eu comecei, e aí eu comecei a trabalhar, pensei em letras, eu só adiantei, fiquei meio triste, mas não, beleza, vou fazer vestibular. Nisso eu já fazia cursinho, tinha acabado de fazer 17 para 18, eu já tinha 4 turmas. Já estava dando aula no colégio 7 de setembro, que funcionava no Carneiro Júnior à noite, né? Aí eu falei assim, tenho certeza que eu não vou passar no final do ano, que ótimo, não vou passar, aí eu vou ter que fazer letras. Aí quando chegou no final do ano, eu passei, e aí tive que fazer engenharia, aí passei na engenharia mecânica, de produção, nem FEI, e fui fazer, né? Só que nessa época eu fui fazer engenharia, eu já dava aula de física, já comecei a dar aula de física, dar aula de inglês, eu falei, vou fazer o curso de engenharia. Quando eu formar, e formei no dia 24 de julho de 93, eu guardo o diploma, não sei onde está, se me perguntar, não quero nem saber. Eu sou um professor, né? E fui trabalhar, ali formei em engenharia, ótimo. Ali é uma fotinha interessante, que sou eu, muito tempo atrás.
E de 93 a 2016, minha vida era essa. Aulinha, pegou o livro, abre o caderno, professor normal, né? Ótimo. Aí chegou em agosto de 2016, uma colega minha de empreendedorismo que dava aula no 19 falou assim, olha, você sabia que uma empresa multinacional chamada Honeywell manda todos os anos, tudo pago, 100 professores para ir fazer um treinamento na NASA? Só tem que saber falar inglês. Eu falei, nossa, ótimo, entra no site. Aí eu entrei no site. Você é professor de inglês? Você é professor de ciência? Professor de matemática? Ah, Florido, eu falei, ótimo. Naquele momento, isso que é interessante. O meu interesse era ganhar uma viagem de graça. Fui lá, preenchi, ótimo, perfeito, fiz, aí eu fui ver o que era, olha que interessante. Era um programa que eles já tinham mandado, posso olhar para cá, né? 3.000 educadores para os Estados Unidos, né? De mais de 67 países. E foi lá, eu falei, não vou ser escolhido, a chance é pequena. E o resultado saiu em janeiro, na semana X. Segunda-feira eu olhei nada no meu e-mail. Terça-feira, nada. Quarta-feira, meio da semana, nada. Falei assim, mundo inteiro disputando. Eu do Brasil. Quinta, nada. Sexta, sabe aquelas olhadas por desencargo de consciência? Nada. Aí desencalhei, não passei, lógico. Aí no sábado, eu saí de casa, falei, deixa eu olhar meu e-mail. Tinha o e-mail, né, que é esse que eu coloquei na tela, que eu tinha sido aprovado. Aí falei, nossa, agora eu vou para a NASA. E aí uma coisa que eu quero voltar um pouquinho, o que me possibilitou, isso é uma coisa, os jovens que estiverem assistindo, olha que interessante, sabe a porcentagem de pessoas que dizem que falam inglês no Brasil? Dizem 5%, mas na verdade, apenas 3%, de acordo com o Conselho Britânico. Antônio Márcio, só pegando um gancho nisso, lá em casa, os 3 meninos, para quem não sabe, os meus 3 filhos estudaram na escola de inglês do Antônio Márcio e, assim, dominam muito bem. E o Diego estava de férias esses dias, ele falou para mim assim, mãe, se tem uma coisa que você e o pai deram uma bola dentro desse jeito, foi o nosso inglês. Pegando esse gancho fundamental. Aí. Foi esse inglês. E aí eu costumo falar para os alunos quando eu faço uma palestra, olha, biologia, você vai precisar para passar no vestibular, se você fazer engenharia, você nunca vai ver. Mesma coisa se você gostar de inglês, não tem escapatória. Não. Você vai precisar de tudo na vida, né? E aí foi talvez o que tenha me possibilitado. Fiquei encantado, preparei para ir, e aí em junho de 2017, aquele professor todo feliz, oba, viagem de graça. Mas olha aqui, só cortando, mas então você teve você teve esse monte de formação, mas formação em professor mesmo você não tem. Incrível, Florilda. Você não tem. Não, e você sabe é o que você gosta, o que você faz. E olha, você sabe que é não interessante? Esse ano eu fiz 35 anos, só de 19 de março, 35 anos. E eu não sou professor. E eu até falo assim, nossa, isso é uma frustração, né? Porque, por exemplo, vai ter um concurso para uma universidade, eu não posso. Aí eu não tenho diploma, eu não tenho licenciatura. Esse ano eu cansei dessa história. Eu comecei agora a fazer uma pós-graduação em docência do ensino de inglês. É mais para minha consciência, sabe, Florida? É mais para eu achar, eu tenho um certificado. Porque o que eu aprendi mesmo foi a vida que me ensinou, né? Sim. E aí, fui para lá, cheguei lá em julho, né? Aí eram 45 estados, 36 países, e foi para esse lugar que eu fui. Aí quando a gente pensa em NASA, a gente pensa, NASA, onde soltou foguete. Não, tem um monte de NASA nos Estados Unidos. A NASA que eu fui fica no Alabama, em uma cidade chamada Huntsville. É lá onde foi criado o Apollo 11, onde foi o ônibus espacial foi criado, é lá um centro de pesquisa, e é lá que tem o Space Camp, a visão lá de cima, que eu estava lá, e foi para lá que eu fui fazer o treinamento, né? Isso é uma imagem do primeiro ônibus espacial de teste, a gente passa todo dia embaixo dele, para lembrar do avanço. Ali é o grupo da América Latina, né, que foi fazer comigo, e aí, olha essa minha cara de espanto. Sabe por quê? Essa foto é muito importante. Cheguei lá, viagem de graça. Primeiro dia de treinamento com aquela professora, minha embaixadora na época. Sabe o que ela estava fazendo naquela foto? Ela estava ensinando nós, professores, a trabalhar com leis de Newton e gravidade para crianças de 9 anos de idade. Nesse momento foi meu primeiro choque. Eu falei, gente, não estou acreditando. No Brasil eu dou física, eu ensino gravidade para alunos de primeiro colegial. Aqui uma criança de 8, 9 anos já debate leis de Newton. Foi o primeiro choque, ali começou a mudar a minha cabeça.
Eu falei assim, gente, quando eu voltar para o Brasil, esse professor vai ter que morrer. Vai ter que nascer um outro professor. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou alcançar essa juventude americana, por exemplo? Vai ser desproporcional. E olha, são crianças que participam, elas querem saber de ciência. Você foi, então, nessa viagem, achando que fosse viajar, um turismo, Isso, lógico. né? Entre aspas, um turismo. Sim. E daí você chega lá, você encontra tudo isso. Tudo. E qual que foi o seu espanto a hora que você ficou sabendo o propósito da viagem? Então, eu sabia que ia ser um treinamento, mas eu não sabia que eu ia sair tão mexido desse treinamento. Mas né? esse treinamento, eles já dizem, quando você é selecionado, eles já falam que tipo que vai ser esse treinamento? É um treinamento para professores de ciência em que nós vamos ensinar para vocês técnicas para você trabalhar na sala de aula. Né? E aí, por exemplo, você chega no Brasil e vê, por exemplo, aí você senta para fazer trabalho em equipe, igual ali naquela cena, eu estou sentado, eu bati aquela foto, com vários colegas. Aí o colega pega o celular e mostra assim, olha, isso aqui é a sala onde eu trabalho. Meu Deus, você tem um laboratório na sua sala? Tenho. Aí o outro mostra para você, olha, a minha escola tem esse laboratório. No Brasil, a gente não tem isso. E daí, que é vergonha. Então, não, aí você toma do outro lado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Então, se eles chegaram nesse ponto, eu preciso fazer. Então, aí eu já comecei a, cada momento, tentar sugar tudo que tinha direito. Então, lições que eu aprendi, né? Ali, por exemplo, aquele senhor lá, trabalhou direto com Van Braun, o homem responsável por mandar um homem para a Lua. E ele contava que Van Braun dizia 3 coisas para ele. O trabalho de hoje deve ser feito hoje. Eu passo muito isso para o meu aluno. Né? Seu professor você teve 5 aulas hoje, quais foram as tarefas? Hoje, não é amanhã. Então, você imagina você ficar deixando para amanhã, como é que você faz? Eu sei que vai fazer vestibular, então um aluno meu que vai fazer vestibular, vai ficar tudo acumulado. Sim. 2, tenha certeza que sua parte funciona. Hoje, na educação, não tem como mais a gente falar num processo individualizado, a gente trabalha em equipe. Todos nós trabalhamos em equipe. Quantas pessoas estão aqui? Se o Adão falhar, o Ernesto falhar, não está em programa. Então, aqui é uma equipe, os alunos trabalham em equipe, então qual é a sua parte? Tenha certeza que sua parte funciona, para que tudo corra bem. O último não funciona para nós, porque a falha não é uma opção, porque para mandar o homem para a lua, se falhasse, o homem morria. Falhar é uma opção. Eu aprendo também com as minhas falhas e tiro lições dela, mas para mandar para o homem para a lua, não. Né? E aí, interessante, esse senhorzinho na foto de lá, eu fiquei encantado, que eu andando assim, um dia lá, eu vi esse senhor, devia ter mais de 80 anos, de jaleco escrito voluntário. E aí tinha o nome dele, Lowell Zoller. Aí você já Google no nome dele ali, eu falei assim, gente, esse homem é engenheiro da Apollo 11, levou um homem para a Lua. Cerquei o voluntário, falei assim, vamos conversar? Que horas batendo papo com ele, como é que foi mandar um homem para a Lua? No fim eu não aguentei, Florildo. Eu botei ele aí porque no fim eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. 1969, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Vocês nunca acharam que era impossível mandar um homem para a Lua? Aí ele falou assim para mim, Antônio, só existe o impossível se eu não tentar. Então agora eu vou falar com aquela câmera, não sei com qual câmera. Você, aluno que esteja assistindo a gente, não deixe que ninguém fale para você que é impossível. Eu quero fazer vestibular. Ótimo, quer fazer o quê? De engenharia? Estava pensando no ITA, mas é impossível. Quem disse? Você já tentou? Thomas Edison tentou 109 vezes fazer a lâmpada. Falhou 109 vezes, só acertou nas 110. E se ele desistisse? E se ele achasse que era impossível? Não existe impossível. Então você continue tentando. Uma lição incrível. Aí eu volto, eu não admito mais hoje, depois quando eu voltei, que o aluno fala, é impossível. Tentou? Entendi. Quantas vezes você tentou? Então a gente vai aprendendo, e aí você está vendo que aquele professor que queria viajar já está meio mudado. Né? Aí tive uma palestra nesse ano com esse astronauta, o Michael Foreman, e foi muito interessante que no final a gente ganha uma foto autografada deles, do astronauta. E a minha está escrito Dream Big, que seria sonho grande. Então eu trouxe isso para mim, para as minhas aulas, para os meus alunos. Né? Eu conto essa experiência para alunos. Um dia eu falei numa zona rural, onde tinha 12, 13 alunos, eu conversei com eles, sabe? A professora pediu, porque eles vão terminar o 3º ano, vão querer abandonar os estudos. Eu fui, era uma noite chuvosa, longe, fiz a palestra e falei assim, sonhe grande. Só que agora de novo para a câmera, cuidado com sonho grande. Sonhar grande não é sonhar delírio. Por exemplo, eu costumo falar isso nas minhas palestras. Florildo me convidou.
Aí no final da palestra vai falar assim, Antônio Márcio, eu comprei uma Mercedes, está lá te esperando porque você veio fazer isso. É delírio, isso não é sonhar grande. Entendeu? Então sonhe grande. Qual é a sua meta? O que você quer? Percorra a passos pequenos, mas sonhe grande. Permita-se a sonhar grande. Um professor do sul de Minas não chegou lá? Você também pode chegar. Né? E aí a gente vai aprendendo algumas imagens minhas, essas não são alguns trabalhos que eu fiz. Olha para você ver, eu aprendi a lançar foguete, aí eu trouxe essa técnica para usar com os meus alunos, fiz treinamentos de missão, ali eu estava no comando para ver o homem descer no espaço, e ali eu estava comandando um módulo lunar. Então a gente ganhava algumas missões que a gente tinha que resolver. Ali eu tive que sobreviver na água, como quando imagina que o módulo lunar cai, você cai no mar. Eu tive que fazer um treinamento, mais alguns treinamentos ali meio com um grupo, mais algumas imagens. Isso é incrível, eu pude andar na Lua. Eles têm uma máquina que simula a gravidade da Lua, então foi incrível. A gente está acostumado a andar com uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu fui andar com 2, na hora que eu dei um passo, eu caí para trás. Você não se adapta, é legal você adaptar o seu corpo a uma nova realidade. E aí algumas imagens que a gente tem do momento que eu fui. Agora, o que aconteceu? Deixa eu passar aqui. Aí depois desse treinamento, aí minha formatura lá, o 100, né, no dia da formatura. E olha que interessante, nós também, eu queria que tem 2 pessoas sentadas ali na frente. Cada uma dessas pessoas é de um país? De um país, isso. Aí eram 45 países. Sempre um só de... Não, às vezes tem 2. Eles privilegiavam também muitos da Ásia, né, eles têm bastante lá. E aquelas 2 pessoas sentadas na frente, bem pequenininha ali, são as embaixadoras. O que são as embaixadoras? Elas fizeram treinamento e quando voltaram, mudaram sua vida e criaram projetos e foram convidadas depois a voltar como coordenadoras, né? Ali é o dia da minha formatura, olha que interessante. Aqui, o meu nome está assim. Então, é interessante que durante eu vou ter que deixar o meu microfone, todo o meu treinamento, eu tinha que andar com o meu nome de ponta cabeça assim, igual um astronauta, né? Só no último dia, que aí quando eu terminei o treinamento, vinha a pessoa na minha formatura, ela arranca o meu pet, coloca virado, bate e fala assim, agora você pode usar. Então, igualzinho astronauta, enquanto você não fez o treinamento, você não pode usar. Foi bem legal, né? E aí, o que aconteceu? Essa fagulha que é uma coisa interessante. Por quê? Como eu falei, eu já estava mudado, já estava vendo que a realidade não era diferente. Essa era a minha embaixadora, Mariam, uma das 2, Mariam Lepalesa. Ela é da Filipinas. E quando você é embaixador, você volta e conta como é que sua vida mudou. E na palestra dela, olha você vê naquela foto de cima, ela contou que depois que ela saiu de lá, ela não conformava, quando voltou para Filipinas, descobri que tinha uma ilha afastada e as crianças eram analfabetas. Ela pediu licença, foi para essa ilha, um dia de viagem, ficou 1 ano lá, ensinando essas crianças a ler e escrever. E ela é professora de ciências. E voltou, ela contou essa história pra gente. Tá. Mas espera aí só um pouquinho, antes de você entrar já nessa questão, só mais algumas curiosidades dessa primeira fase. Tá. E esse tipo de prova que você fez para participar desse treinamento? É prova difícil? Não, eu tinha que preencher uma série de relatórios, né? Sim. O que eu esperava do treinamento, como era a minha profissão no Brasil. Eu tinha que contar quais eram os meus planos. Então não foi uma prova? Não é prova. Eles tipo analisavam um perfil. Era uma seleção pelo seu perfil. Então, qual é o seu perfil? Eu lembro que eram mais de 10, 11 páginas, era muita coisa. Eu fiquei uns 2 dias preenchendo, salvava, punha, o que você pretende, o que você acha que você pode fazer, e aí você vai preenchendo e como que surge? Por exemplo, foi uma pessoa que te deu esse link, toque, né? Mas daí como que surge? Por exemplo, como que se alguém tivesse a vontade, suponhamos um dia... Era só entrar no link. Entrava no site, ia fazendo, se inscrevia e ia preenchendo. E no link da NASA? Não, da Honeywell, da empresa, ela que manda, ela que paga tudo e você vai. Né? Que maravilha, hein? Foi muito bom. E o que, por exemplo, para essa empresa, o que a empresa visa nisto? Vamos dizer assim, em outras palavras, o que a empresa ganha com isso? Então, pelo contrário, porque a gente pensando, a grosso modo, era uma despesa para a empresa. Ela é uma empresa que trabalha diretamente com a NASA, ela faz algumas peças espaciais também, e ela vê a longo prazo. Ela acha que cada vez que ela treinava esses professores seriam disseminadores de ciência. Consequentemente, possíveis engenheiros iriam ser formados.
E, Certo. consequentemente, ela teria uma mão de obra boa, né? Entendi. Eu não sei os meus colegas, né? Eu não perguntei, mas, por exemplo, eu descobri que, na verdade, existia uma cota do salário do funcionário da Honeywell que era justamente do mundo todo para bancar esses professores, né? Quando eu descobri isso, quando eu voltei, não tive dúvida. Pedi uma reunião com a Honeywell daqui de Itajubá, Sim. e aí fiz uma palestra para eles, para toda a empresa. Falei, ó, eu queria agradecer porque eu tenho certeza que eu só fui porque vocês me ajudaram. Então eu queria estar aqui, muito obrigado. Não tenho como agradecer a oportunidade que vocês me deram. Era o mínimo que eu podia fazer, né? Excelente. E aí foi bem legal nesse dia, foi bem emocionante, sabe? Porque eu olhava para aqueles funcionários, eu comecei a chorar. Eu imagino que sim. Porque eu falava assim, puxa, esse cara não me conhece. Eles não me conhecem e me ajudaram. E eles te bancaram, né, de uma certa forma, Exatamente, né? foi incrível isso. Conhecendo você bem como eu conheço, eu imagino que deve ter, você ficou emocionante, e ficou emocionada, e imagino também o quanto você deslumbrou com essa viagem. Muito, Né? você não tem o noção. quanto você uma aproveitou coisa, dessa viagem. E aí, no dia que a Marian fez toda essa história, no outro dia, no café, ela sentadinha na mesa, eu sentei do lado dela e falei assim, ô Marian, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu voltar. Só que eu queria agradecer muito você. Que você simplesmente transformou a minha vida. O que eu vou fazer, eu ainda não sei. Mas eu vou fazer. Foi uma inspiração. Exatamente. E eu não sabia realmente o que fazer. Eu sabia que aquele Antônio Marcos estava enterrado, morto, aquele professorzinho de dador de aula morreu, né? Aí vim embora. Aí no dia que eu cheguei em julho, né? Agosto, aí o prefeito Rodrigo, na época, os secretários quiseram me receber. E aí, para eu contar a experiência. Aí fui lá, contei na reunião, levei meu filho e tal. E aí foi interessante que no final da conversa, o Rodrigo chegou e falou assim para mim assim, que o Rodrigo, na verdade, gente, deixa eu falar uma coisa, eu não sou mais velho, é que eu comecei, vocês lembram? Comecei a dar aula com 17 anos. Então o Rodrigo foi meu aluno, o Christian foi meu aluno, ali naquela mesa de secretários, acho que 80% foi meu aluno, então é porque os filhos da Florilda, o Adão foi meu aluno, então, brincadeira, o Adão não. Então, na verdade, é que eu comecei jovem, né? Aí o Rodrigo, no final, ele virou e falou para mim assim, Antônio Márcio, nossas portas estão abertas. Florildo, quando ele falou, nossas portas estão abertas. Pra que ele falou isso? Eu falei assim, muito bem. Deixa comigo. Cheguei em casa, foi assim de estalo, Florildo. Falei, Lu, eu já tive uma ideia. Vou criar um grupo de voluntários para levar a ciência para as escolas do município. Como que vai chamar? Falei, já tive até uma ideia, vai chamar Conheciência, misturar conhecimento com ciência. Aí virei para o João Eduardo, falei, João Eduardo, cria um logo para mim. Aí o João Eduardo imediatamente foi lá, criou o logo, foi a coisa mais instantânea. Aí, na outra semana, chamei no recreio, meus alunos do 19, falei, gente, seguinte, vou criar um grupo assim, a gente vai levar a ciência, agora é mais legal, não vale nota, não vale conceito, não vale nada. Nossa ideia é, vamos arrumar uma escola, piloto, a gente vai fazer o seguinte, a cada 15 dias, na sexta, a gente fica lá à tarde e a gente ensina a ciência para essas crianças. É uma cadeia. Vocês serão os mentores, as crianças vão fazer a parte prática, a gente vai criar uma grande feira. Aí esse grupo, olha o tamanho do grupo. Esse grupo é o primeiro grupo que topou. Né? Aí nós fomos para aí, a professora Geralda Cerávulo, lá em cima, como é? No Rebojão? Rebojão, né? Não, Santa Luzia, eu acho, não é? É aquele morro bem em cima da igreja de Santo Antônio. Luzia, essa escola eu acho que é no bairro Santa Luzia. Muito bem. Aí a Raquel, uma grande parceira que trabalha comigo no 19, ela é orientadora lá, ela falou assim, a gente aceita. Aí nós fomos lá, esse é o dia que a gente foi conversar com a orientadora, para a gente poder ir, beleza. Olha o grupo como aumentou, aí já não era mais 35, aí apareceu mais gente, a gente se dividiu em física, química e biologia, e aquele era só o grupo meu de física, né? E nós fomos. E essa eram minhas duas turminhas iniciais. E aí essa foto é muito interessante, que essa foto a gente tirou, né, as duas equipes do nosso projeto piloto, e aí tinha um menininho ali, muito divertido, ele falou assim, ô tio,
quando você voltar para a NASA, você leva a nossa foto? Eu falei, tá, eu nem sonhava em voltar. O tio leva a foto de vocês, né? E aí, esse é um momento lindo. Esse foi o primeiro dia. Se você me procurar na foto, você não vai me ver. Porque nessa foto, você vê os nossos alunos dando aula para os alunos da Geralda Cerávulo. Então, eu dei 15 minutos para cada equipe. Em 15 minutos, eles tinham que mostrar para as crianças, ó, vem trabalhar comigo, eu vou falar de foguete. Não, vem falar comigo, nós vamos falar de vulcão. 15 minutos, eles deram o conhecimento. Pesquisaram, trabalharam, ensinaram. Quando terminou essa última apresentação da equipe, eu não consegui falar, Florida. Eu chorei de soluçar. Porque eu vi que não era eu. Eram eles. O conhecimento estava espalhado. Esse menino que ensinou, por exemplo, da primeira tela, aquele menino que ensinou sobre foguetes, ele pesquisou, ele estudou e ele quer passar o conhecimento. Foi lindo, foi um momento. Aí eu fiquei encantado. Aí o que aconteceu? Aí saí contando para todo mundo a ideia do Conheciência. Né? Aí eu saí contando para todo mundo a ideia do Conheciência. Saí contando por aí como é que foi. E aí depois eu vou mostrar o slide. Aí quer que eu conte a minha história? Só me chamar. Aí depois eu passo o número que eu não sei de cor. Para quantas pessoas eu falei, para onde eu já fui, contando sobre essa experiência. Porque, na verdade, Florildo, eu queria muito. Esse era um sonho nosso. O Conheciência, um dos meus sonhos era que o Conheciência não fosse um projeto do 19. Que fosse um projeto abraçado por todos. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu esse aceite das outras escolas, porque eu pensei assim, se cada escola particular de Itajubá adotasse 2 escolas, nós somos 21 escolas no município, né? Se cada uma adotasse 2 ou 3, você imagina? São 21 escolas municipais? Municipais. Então, eu só consegui no primeiro ano atender uma, porque eu não tinha condição de atender mais, né? Entendi. Então, fui. Aí, nesse período, aí era 2000, eu voltei em 2017, foi em 2017. Aí, em outubro, a gente já estava fazendo os projetos e tal. Aí veio um e-mail para mim. Você quer se candidatar a embaixador? Eu falei, gente do céu, mas a minha embaixadora voltou 3 anos depois. É o cargo daquela uma que foi a sua inspiração. Que me inspirou, a que coordena o grupo. A minha embaixadora voltou 3 anos depois, a outra voltou 4 anos depois. Eu acabei de chegar. Mas, vamos lá. Veio e-mail. Mas vamos lá, espera só um pouquinho, porque eu estou marcando uma empolgação e nós também, porque o assunto está muito interessante. Mas eu preciso fazer um breve comercial. A gente volta já já. Um minutinho só, gente, não sai daí. O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. Ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente, a abrir o nosso coração e nossas mãos. O dízimo nos lembra que, além de nosso pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. O dízimo nos ajuda a reconhecer que tudo recebemos de Deus por pura gratidão e nos leva a partilhar uma pequena parte do muito que recebemos. Seja um dizimista você também. Junte-se a nós. Senhora da perseverança, diante da dor e da cruz, exemplo para nossa esperança, que avance de dores para luz, e na solidão do exílio nunca se desesperou, porque ele pede auxílio a seu filho sempre rogou. Mãe de Cristo e Mãe nossa, que a solidão fez chorar, Senhora da soledade, Nossa Senhora de Itajubá, é mãe das mulheres sofridas e dos filhos crucificados, consolo nos cantos da vida, na vida nos abandonados. A luz da maior solidão
Estamos apresentando soleFlor.com. De volta com o nosso programa Sol e Flor desta terça-feira, hoje tendo uma conversa maravilhosa aqui com o Antônio Márcio, contando um pouco das aventuras dele lá na NASA para nós, coisa boa. E agora nós entramos especificamente no projeto Conheciências, que você já falou, né, que significa conhecimento das ciências, né? Exatamente. Tá. E, Antônio Márcio, e esse nome? Você que inventou? Na hora, existia deu um estalo, a gente fez. Depois eu descobri que alguém tem um site também com esse nome, mas eu nem imaginava que alguém teria. Mas é diferente, não tem problema nenhum. Entendi. Então, esse é um projeto exclusivo nosso aqui da nossa cidade. Na verdade, mas não ligo de espalhar. É o maior prazer se alguém quiser usar. Sim, mas por exemplo, o que eu quero dizer, a minha pergunta é o seguinte: não tem relação com o trabalho das outras pessoas que foram na mesma viagem com você. Não, só nós. Não. Isso é uma ideia sua que você trouxe e implantou aqui. Exatamente. Né? E daí, vamos voltar a falar dessas escolas, porque você já falou que é um projeto totalmente autônomo, não tem ligação com escolas. Sim. Né? A finalidade de vocês é levar o conhecimento para as escolas públicas, né? Inclusive, se tiver outra escola particular que queira ser parceiro, será o maior prazer. Sim. Porque quanto mais a gente puder adotar, a gente imagina, como eu disse, são 21 escolas municipais. É muita, né? Muita. Eu nem sabia que nós tínhamos todo esse número. Aí eu fiz na época eu fiz uma reunião, nessa época eu fiz uma reunião com as 21 escolas, com as 21 diretores na época. Sim. Eu falei, a gente vai tentar atender as 21 escolas. Elas, não pude, porque só tinha gente, como é que a gente podia atender 21 escolas? Entendi. Então, convidado, se alguém quiser, me procura, será um prazer. Tudo voluntário também, Totalmente né? voluntário. Totalmente voluntário. Totalmente. Que interessante. Sim. E daí, Antônio Márcio, o que vocês fazem no beabá? Por exemplo, esse grupo de voluntários? Vai ter uma hora que nós vamos mostrar aqui. A gente vai chegar lá na feira. Certo. Então, você já aguenta. Vocês vão chegar lá. Então, pode prosseguir, então. Então, aí, quando eu comecei o Conheciência, aí a gente começou só a ensinar as crianças. Aí, como eu falei, chegou um e-mail dizendo, você não quer ser embaixador? Eu falei, nossa, acabei de chegar, mas vamos me candidatar. Beleza. Quando vê Florilda, em abril do outro ano, chega um e-mail dizendo que eu tinha sido escolhido, eu caí duro. Para embaixador. Não tinha feito nem um ano. Eu fui em julho, recebi um e-mail. E olha que legal. Quando eu fui como embaixador, olha quantos professores se candidataram a embaixador. 1.700 professores. E aí eram 8 vagas, 4 para a primeira semana, 4 para a outra. E aí deu 200 por vaga. E aí eu fui, isso que é legal, isso é uma vitória que eu digo, não do Antônio Márcio, mas do Major Pereira, minha base, da escola onde eu trabalho, 19 de março, da onde eu me formei, que é a Unifei. Isso é uma vitória nossa, eu fui o primeiro... Olha aqui, só de curiosidade, você teve o Paulo Meloni? Tive. Nós também. Todos nós, Que homem bravo, né? Totalmente. Ele era muito bravo, né? Ele entrava na sala, a gente ia fazer assim, né? Na sala. Era muito podia tirar joia. um dia para fazer encontros antigos do Major. Era muito joia. Aí eu fui o primeiro embaixador brasileiro. Agora a parte triste. Primeiro e último. Porque acabou o programa. Capaz. Então, em 2018, a Hanuel resolveu investir em outras áreas. Então, a gente foi a última turma. Então, eu fui o primeiro e último embaixador. Muito legal ter sido o primeiro. E aí, fui para lá em 2018, né? Aí, em 2018, eu fui como coordenador. Aí, olha, sou eu, os outros 3 embaixadores. Quando eu cheguei, olha o que estava escrito na parede. Dream Big. Ué, quem disse que eu não podia sonhar em ser um embaixador? Não custava nada. Levei o Conheciência para eles. Aí sonhei, cheguei lá. Olha, nós 4 embaixadores. A primeira é a Catherine, dos Estados Unidos. A Dorina, da Romênia. O James, que é o dos Estados Unidos, meu grande parceiro. E eu ali, agora a gente como embaixador. E aí, olha que interessante. Como embaixador, você agora tem... Lembra no ano que eu tive palestra com um astronauta? Sim. Que me deu um cartaz Dream Big? Eu nem chego perto dele. Agora, como embaixador, você chega, tá vendo? Todo mundo sai, você vai. E aí, esse embaixador foi muito engraçado conversando com a gente. Ele queria saber, o astronauta, o Larry DeLucas, né? De onde você é? Aí eu falei assim, eu sou do Brasil. Ele,
Já estive lá, falei, veio no carnaval, deve ter vindo. Não podia aqui, ser diferente, né? Eu no carnaval, eu perguntei pra ele, carnaval, ele, não, vim pra Amazônia. Falei, você veio pra Amazônia? Delícia. Ele falou, vim, morei 7 meses na Amazônia numa tribo. Aí eu perguntei, mas como assim? Aí ele falou, é uma coisa que eu aprendi depois. Todos os astronautas, sem exceção, quando eles vão para o espaço e vêm à nossa Terra, eles não voltam do mesmo jeito. Então, todos eles, quando voltam, resolvem fazer alguma coisa pelo planeta. Ele resolveu ficar 7 meses morando com os índios, ensinando os índios a não destruir a floresta. Não acredito. Então, nós destruímos a floresta, vem um americano, um astronauta, alguém vai querer dizer que não, ele tem interesse em comprar a floresta. Não! Ele tinha interesse, ele viu o planeta lá de cima, ele se apaixonou pelo aquilo que ele viu. Ele falou, até recebeu uma medalha de um presidente, ele falava assim, Fernando. Eu falei, Fernando Henrique Cardoso, ele me deu uma medalha. Porque o cara ficou 7 meses. Por que você vai ficar 7 meses? Ensinando, foi demais. Ele contou muito das aventuras dele. E aí eu pude girar naquela máquina que os astronautas treinam para perder, para você perder a sensação. Se uma nave um dia começar a girar, você tem que pegar o controle dela. Demais, não passei mal. Tem um vídeo, mas aqui não tem o vídeo. Eu giro durante 1 minuto, mais ou menos, não passa mal, é bem legal. Pude mergulhar, né? Aprender a mergulhar. E olha que interessante. Tá vendo que eu escrevi aqui fail? Por quê? Porque nas palestras eu costumo dizer para os alunos que falhar também faz parte do processo. Então, eu nunca tinha mergulhado na vida, nós embaixadores tínhamos que imaginar a gente entrar num tanque de 6 metros de profundidade para simular que a gente estava fora da gravidade. Só que eles ensinam você em 15 minutos as técnicas de mergulho. Eu falei, gente, como que eu vou fazer em 15 minutos eu tenho que aprender a mergulhar. Eu falei, nossa, então tá, beleza. E se você não fizer a técnica, você não vai profundo. Aí chegou naquela fase, né? Deixa eu ver a foto. Tá vendo aquela parte ali? É a hora que eu tinha que imaginar que ia entrar água na viseira e eu tinha que soltar. Aí você fica no raso treinando. Aí quando chega, você fica respirando assim. Aí quando entra a água na viseira, o que você tem que fazer? O instrutor fica vendo você. Você solta a viseira, assim, fecha. E aí, como você respira pela boca, você solta o ar pelo nariz, aí a água da viseira sai, você fecha a viseira de novo. Aí você compreendeu? Compreendi. Aí eu lá mergulhando, faz agora. Aí na hora que eu virei a viseira, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que soltar o ar. Você puxou? Puxei. Na hora que eu puxei, eu comecei a morrer afogado. Eu levantei. Você não começou a morrer? Não, literalmente. Eu comecei. Você afogou, você não começou a morrer. Muito. Aí eu saí e fiquei assim. Aí nisso já veio a brigada, né? Os bombeiros chegaram para ver o que eles iam fazer comigo ali. E eu achei que na hora que eu estivesse morrendo eu ia falar em português, porque era a minha língua. Quando eu comecei a falar inglês, I can breathe. Eu falei, nossa, que legal morrendo falando inglês. Nessa hora eu ri, mas no momento não. Quando veio a Florilda, eu fiz assim na minha barriga, soltei tudo a água. Sabe o que eles fizeram? Afastaram o meu. Vamos de novo? Falei, não, senhor. Não vou? Eu falhei. Eu sei os meus limites. A moça da Romênia virou e falou assim, não vou. Ficou no raso comigo. E o americano e a americana já tinham feito mergulho. Eles já sabiam. Aí eles foram pro fundo. Foram muito mais fácil. Só que aí o James ficou surdo, furou, deu um problema, ficou 3 dias porque a pressão foi muito alta, voltou muito rápido. Imagina podia acontecer isso. Aí o que eu falei para fotógrafo que acompanha? Tira uma fotinho do raso só para dizer que eu entrei no tanque. Aí aquela fotinha no raso. Mas eu faço questão de botar, tá vendo? Falhei. Então eu falo pros meus alunos, às vezes a gente falha também, tem que tirar a lição. Sim. Qual é o meu limite? Eu não sei, vou afogar? Não vou de novo. E aí não fui. E aí, algumas atividades que eu realizei, aqui é o grupo da América Latina. Agora, lembra aquele que fez a palestra? Agora eu cheguei perto dele, que contou sobre o Van Brown. Agora você pode abraçar, você pode ficar perto deles. Ali, algumas atividades. Ali, olha que interessante, a comida no espaço, né? Como era nos anos 60. Eu tirei uma foto, né? E olha aquilo ali na tela, você vai ser que loucura. Isso aí era como os homens iam para o banheiro nos anos 60. Então, no canto de cá, só ia homem, né? Então, você colocava para fazer o número 1, enchia ali, e aquela parte de lá era o saquinho para o número 2. Você colava assim e fazia suas fezes e soltava no espaço e incinerava. Hoje não, olha lá para você ver. Aí a gente trabalha lá tem uma réplica da estação espacial, a gente faz treinamento lá. Então hoje esse é o banheiro, né? Então aquele banheiro é muito interessante, tá vendo? Tem um cabinho preto que é pro número 1. Aí você vai fazer, para a mulher se adapta também fazer o xixi. O número 2, você senta ali, é a vácuo. Na hora que você senta, suga, né? Aí você faz, na hora que você vai
puxa, né? E legal. E aí, olha que interessante. Isso aqui do lado é uma máquina muito linda. Essa máquina é o filtro. No espaço não tem torneira, gente. Então, você acabou de fazer xixi, seu xixi vai para lá, ele vira água de novo, é a mesma água que você bebe. Então, existe X litros na estação espacial. E você confiou nessa água? Não, que lá você não, bebe? a gente não faz isso, ele só mostrou a máquina, lá no espaço é a mesma. Então, você toma banho, é a mesma. Aí eu conto para os meus alunos como é que é interessante, né? Aí eu pergunto aos meus alunos, a gente aprende lá, você pode, por exemplo, tomar Coca-Cola no espaço, refrigerante? Aí os alunos, podem? Não pode. Porque o que acontece no Brasil, no planeta Terra? Você está almoçando e tomando Coca-Cola. Vai tudo para o seu estômago. A gente está na gravidade, né? Então a comida desce para a parte do estômago e a parte gasosa, que é menos densa, ela sobe no estômago. Então ela fica na parte de cima, por isso que você arrota. Na estação espacial você não tem gravidade. Então a comida e a Coca-Cola ficariam tudo misturado. Então se você fosse arrotar, o que eles chamam de wet slurp, que é o arroto molhado, na hora que você arrotasse, você vomitava literalmente. Não tem jeito de separar o gás, por isso que você não pode. Banheiro, por exemplo, você é treinado a ir ao banheiro fazer xixi de 2 em 2 horas. Por que você tem vontade de ir para um banheiro? Porque a gravidade empurrou a sua urina para baixo da bexiga. Lá não tem gravidade. Então você não tem vontade, você não tem essa história sua bexiga. Entendi. Então o astronauta é treinado a fazer, a ir no banheiro. E aí, por exemplo, ali a máquina de filtro, onde você dorme, olha ali, você dorme de pé, né? Porque você não dorme deitado, você fica amarrado ali é seu quartinho, do lado de lá é esteira, porque quando você está no espaço, você perde 20% da sua massa óssea, então você tem que fazer exercício para manter que você vai voltar um dia. E aqui são algumas imagens. Mas daí Sim. você também, nesse treinamento, vocês não chegaram a dormir em pé? Não, ali você entra só na uma estação a demonstração. réplica e você vê tudo que você poderia fazer. Ah, tá. Aí você não faz, você não pode. Você entra e vê, nossa, é aqui, você pode entrar. Se quiser deitar ali para tirar uma foto, você pode. Entendi. Se quiser baixar a esteira, mas aí você só vê como é. Né? Entendi. E aí o momento principal. Eu sou embaixador agora, então eu tive que contar para todo mundo como é. Olha o título da minha palestra para eles. Um novo professor nasceu. Porque nasceu mesmo. E aí eu conto para eles. Agora todos eles ouviram a minha história. Então sou eu ali contando os meus projetos, né? Mostrando as fotos. E olha que interessante, o tio não prometeu levar para a NASA. Aí o tio levou. E daí você a mostrou foto. para ele? Mostrei. Mostrou? Quando eu voltei, mostrei. Eles ficaram muito felizes na época. E aí, eles ficaram tão encantados. Eu levei uma bandeira do Brasil. Todos quiseram assinar a bandeira. Essa bandeira está assinada por mais de 100, né? Hoje ela está num quadro. Ela fica aqui. Porque, na verdade, a gente está pleiteando. Daqui a pouquinho eu falo. Nós vamos ter uma sedezinha. Aí, na hora que a gente tiver a sedezinha, a bandeira vai para lá. Né? Aí tem minha formatura, agora eu já estou sentado na frente, que eu sou embaixador e tudo mais. Os embaixadores sempre ficam sempre ali na frente, sempre separados, né? E aí algumas fotos. Lembra que eu contei, que eu comecei a contar da minha aventura? Ó, chamou, estava dentro. A escola, totalmente voluntário. E desde que eu voltei da NASA, olha que loucura, Florilda. Já falei com 4.700 alunos, professores, já visitei 26 escolas, uma feira, 3 faculdades, fui para 14 cidades. Essa feira internacional foi onde? Foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte? É. Aí fui lá, 14 cidades, já fui, entre aspas, com a virtual, eu pude falar com 5 países essa experiência. Foi muito gratificante, né? Inclusive em Ouros. Ouros é a cidade do meu pai, né? E a minha avó foi professora em Ouros. E aí eles me convidaram para contar minha experiência em Ouros. E eu não sabia, quando eu entrei na escola, qual é a primeira foto que está lá da minha avó. Aí nesse dia eu chorei também. É meio emocionante, né? Aí você volta no lugar da sua avó, que foi professora, e aí sai contando, né, Florilda? E aí que você queria perguntar. Aí é o projeto. Olha o Conheciência. Se você for ver, o que é o projeto do Conheciência? De 15 em 15 dias as crianças iam. Aí separavam, né? Então, por exemplo, você vê em equipes. Aí cada equipe tem um grupo de alunos, né? Aí, então essas equipes, esses de amarelinho são da escola municipal. Então cada equipe é cuidada pelos mentores, né? Certo. Então você vê, olha os temas que a gente trabalhou no primeiro ano. Luz, ótica, química e tal. Você não vê um professor. Eles ensinam. E aí, Florilda, é incrível. Porque faça chuva ou faça sol, era todo de 15 em 15 dias na sexta. Imagina subir naquele morro. À tarde, sexta-feira. Teve um dia que eu fiquei encantado. Eles tiveram prova de manhã na sexta, teriam prova no sábado de manhã. Todos estavam lá. É uma entrega, é um aprendizado. E eles aprendem também para a vida. Por exemplo, no primeiro ano nosso,
tinha uma equipe, né? Aí eu fico rodando, né? Ali para atender todas as equipes. Aí 2 meninas, minhas alunas, falaram assim, ô Antônio Márcio, o fulano, não lembro o nome, não veio hoje, você pode verificar? Aí eu fui na secretaria para ligar para casa da criança. Aí a mãe avisou, aí a diretora veio falar, olha, a mãe tem 5 ou 6 filhos. Eles estavam passando fome essa semana. Então, o que ela fez? Para que os filhos não passassem fome, nessa semana ela distribuiu 6 para vários parentes para eles terem o que comer. Entendi. Por isso que o menino não pôde vir. Ele não está na casa dela. Aí eu cheguei e contei para as meninas. As meninas, Florilda, choravam. Mas choravam. Aí eu deixo chorar. Por isso que eu trabalho com 9º ano para cima, porque criança com menos de 9º ano não teria essa habilidade para lidar. Sim. Aí eu falei, e agora, o que a gente pode fazer? No outro dia tinha 2 cestas básicas na casa da família. Eu não sei pedir. Antônio Márcio, isso também, além do conhecimento, né, é muito bom também, porque é fato, não tem como a gente esconder isso, que as crianças de escolas particulares têm um padrão de vida melhores que das crianças de escola pública, infelizmente, né? Sim. É uma realidade nossa, não tem como a gente falar o contrário. Mas é muito bom isso também para as crianças de escolas particulares presenciar a realidade da vida, né? Dá valor, empatia, a realidade da vida, né? Porque a vida não é só esse mundo que eles têm o privilégio de viver. E olha que interessante, aí em outubro o grupo perguntou assim, ô Antônio Mar, a gente pode fazer uma festa das crianças para eles? Falei, não pode contar comigo, que o meu projeto é conhecer. Se vocês quiserem fazer, Florilda, quando vê 700 sanduíches, pula, palhaço, atores, músicos, fizeram uma tarde, tudo por conta deles. Quer dizer, os pais, então, também estão apoiando esse projeto. Exatamente. Né? Porque a criança não consegue fazer isso sozinha. Exatamente, né? Porque, na verdade, eles põem o dinheiro deles na história, né? Sim. Faz parte do processo. Inclusive, uma americana que estava no treinamento, ela veio para cá, ficou 3 dias aqui, 1 ano depois, para ajudar a gente no projeto. Eu vi, você até trouxe ela aqui na igreja, né? Isso. Você trouxe, Aí né? ela veio, aí ela ficou tão encantada que eu fiquei, olha pra você ver uma coisa, terminou, ela falou assim, ó, toma aqui pro seu projeto, $200. $200 é R$1.000 hoje. Ela é americana. Ela me deu R$1.000 pra gente. A gente fez fio, fez tudo pra feira. Então é bem legal essa parceria. E aí, olha que legal. Aí, no primeiro ano, virou a feira. Olha os nossos alunos vestidos de mentores, os voluntários, né? E olha, então no primeiro ano a gente atendeu uma escola municipal, que é a Geraldo Serávulo. Olha, foram 41 alunos voluntários e 25 alunos da rede municipal. Sim. E aqui algumas fotos da feira. Você vê o aluno explicando, é lindo. Ele aprendeu, ele botou em prática. E a gente ficou animadíssimo, Florilda. Aí em 2019 a gente ousou. A gente falou, vamos adotar mais uma? Aí a gente adotou a Venceslau Neto, aí eu vou lá para contar para as crianças, né? E adotou o Teodomiro Santiago. Aí em 2019 a gente pulou para 2 escolas, né? Sim. Aí mais umas fotinhas do nosso trabalho, né? E daí o número de voluntários aumentou. Aí olha para você ver. Aí a gente fez a feira, olha agora. Nossa. Já eram 55 alunos que a gente atendeu, 2 escolas municipais, já eram 58 alunos voluntários. É quase 1 por 1, né? Aí a feira, olha, essa feira nossa, foi demais, né? Ótimo. Aí chegou 2020. Aí 2020, eu descobri que tinha uma conferência de professores, aí era em Houston mesmo, na NASA, aí me candidatei, ganhei a bolsa. Aí em fevereiro de 2020, aí agora eu fui para Houston mesmo, na NASA mesmo, no Space Center. Aí eu voltei como professor, eram 600 professores do mundo, 12 países, e aí algumas fotos, né, da minha aventura. O mais legal que eu quero mostrar é isso, é a parceria que você faz, né? Você começa a integrar com professores do mundo todo e isso possibilita você a criar atividades, né? A gente aprendeu algumas práticas, mais práticas para os meus alunos. Pude conhecer 2 astronautas de novo, né? Essa mulher foi incrível porque hoje ela é a primeira diretora de voo da NASA, que até então era só homem, e a NASA hoje está com uma preocupação absurda do empoderamento feminino. Eles fazem questão, na conferência da semana passada, 90% dos palestrantes eram mulheres, né? Então o lugar da mulher é onde ela quer mesmo, né? Então aquela pessoa que você ouve 10, 9, lift off, que sempre foi homem, quando o homem voltar para a Lua daqui a 2 anos, é ela que vai falar.
Então, eu tive a oportunidade de conhecer, incrível a carreira dessa coordenadora de voo. E aí, voltei, super animado, beleza, 2020. Aí, loucura, Florilda. Adotei 4 escolas. Nossa, falei assim, vamos dar conta? Aí o número de voluntários subiu para 110. Eu tinha 55, aí 110, beleza, me dividi. Dobrou. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 4 escolas, aí a gente pegou, voltamos para Geraldo Cerávalo, né? Ficamos no Venceslau Neto, Teodomiro de Santiago e Santo Agostinho. Olha a logística. Onde que é Santo Agostinho? Santo Agostinho é atrás do Agrícola. Ah, sim. Aí eu falei lembrei. assim, gente, vou ter que ficar louco. Aí eu consegui 2 voluntários, né? Professores que, vamos, vocês me ajudam? Eu vou em 2 escolas, você vai numa, você vai na outra, porque a gente tinha que, eu reforço, porque é um trabalho voluntário, né? Os alunos super empolgados. Aí, Florilda, tudo prontinho, os alunos divididos, quem em cada escola, aí vem Pandemia. a pandemia. Aí para tudo. Deu uma murchadeira, né? Eu lembro que a pandemia foi uma coisa maluca, porque feriado de 19 de março foi uma quinta. Aí, dia 17, eu fui dar aula terça-feira. Quando a gente foi dar aula terça-feira, não volte amanhã, está tudo fechado. Eu dormi 2 dias. 19 e 20 eu dormi, não tive reação. Eu falei assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aí a Lu falou assim, vamos ter que adaptar. Alguma coisa tem que acontecer. Aí eu tomei uma chacoalhada, porque eu fiquei inerte. Eu sabia, não sei o que fazer. Aí eu resolvi, aí a gente teve que aprender a usar o Zoom, a gente teve que aprender a usar a tecnologia, a minha escola precisava disso, e comecei. Beleza, aí começamos. Aí Florilda abriu, eu sentado lá em casa um domingo, era um domingo de manhã, falando para a Lu, não conformo, essas crianças do município vão ficar sem aula. Florilda deu um estalo em mim. A gente tem um grupo de WhatsApp do Conheciência, eu falei assim, hoje, 4 horas, no Zoom comigo. Pra quê? 4 horas. Não falei nada. 4 horas, Florilda, domingo, o 100 na minha sala do Zoom. Falei assim, olha, eu não posso, a gente não pode ir na sala, mas a gente pode levar isso para eles. Vocês topam fazer o Conheciência à distância? Cada um vai gravar uma aula, 2 aulas por semana. A gente cria um canal no YouTube, a gente cria um canal no Facebook. Aí as crianças, os professores das escolas, aí atende às 21, eles começam a acessar. Mas como que você pensou nisso, visto que muitas das crianças não têm condições de acessar a internet? Então... Como que vocês fizeram? Mas aí era disponível, né? A gente contava que, o pai vai ter, um pai tem, né, Florilda? Um celularzinho, bastava um celular para você acessar. Você não tinha que ter um computador para produzir, você precisava. Mas aí eu contei com o apoio das professoras, né? Elas botavam todo dia, oi gente, hoje tem aula disso. E aí a gente foi. Começamos, devagarinho. Florilda era assim, 2 aulas por dia. 8 horas da noite, eu entrava... Quem é que está me mandando? Aí me mandava, eu postava. Aí o Christian, na época, ficou encantado, quis me entrevistar, fui lá, fiz uma live com ele. E aí olha o canal, olha para você ver, a gente criou um canal, né? Onde a gente postou todas as aulas ficam lá, aulas curtinhas. Aí eu tive que ir atrás dos professores do 5º ano, qual é o conteúdo para a gente passar para os alunos, quem quer, beleza. Aí você não sabe, aí a Globo descobriu. Aí a gente virou matéria no G1, no sul de Minas. Aí fizeram uma matéria com a gente virou matéria numa TV, como chama? Brasil, aquele canal de Minas. A gente começou a dar entrevista, porque o negócio ficou legal, porque, nossa, levando. E aí foi muito bom. E aí de maio, junho e julho, Florilda, olha o que a gente produziu. Foram 2 meses, nós produzimos 80 aulas. Foram 27 de ciências, 12 de matemática, 17 de história, até inglês entrou, 12 de geografia, 12 de inglês. Aí sabe o que eu fiz? Aí, como eu falei para você, eu comecei a convidar porque lá no Projeto Línguas eu tenho alunos de outras escolas, que não do 19. Tomei a liberdade, fui lá. Você quer fazer uma aula, gravar? Então eu tenho hoje aí, no meu Conheciência, alguns alunos de outras escolas que toparam e gravaram as suas aulas. Foi muito, muito legal. Então foi lá, estava disponível. Os alunos puderam participar, foi bem produtivo. Antônio Marcelo, é um projeto lindíssimo, não tem como discutir isso, né? Porque, assim, olha o que vocês estão fazendo, o tamanho do trabalho, o tamanho do projeto.
mexendo exclusivamente com voluntários, Totalmente. totalmente voluntários, 100% voluntariado, né? Uhum. E não medem esforço. E como seria bom se as demais escolas particulares aderissem a esse projeto Seria também, um né? prazer, né? Aham. Seria um grande Porque, prazer. nossa, é uma realidade assim que todo mundo sonha. Essa tal desigualdade que a gente Sim. vive tanto falando, é um momento da gente ir terminando com isso. Daqui a pouquinho eu vou contar qual é a nova novidade que a gente está louco para fazer, que aí, quem sabe, eles nos ajudam na próxima etapa. Pois né? é. Aí, Florildo, beleza. Fiquei meio inconformado, foi ótimo. Aí, julho, as escolas voltaram acho que foi julho ou agosto, aí as escolas voltaram remoto, né? Remoto. Aí não tinha mais finalidade. Aí, aqueles amigos que eu fiz em Houston, Sim. a gente começou a fazer vários projetos juntos. Um deles agora é o que a gente chama de Brazilian Aerospace Academy. O que é isso? Eu fui para meus alunos, quem quer aprender espaço e quer aprender inglês? E a gente montou um grupo. E aí fui no Major, minha escola, convidei, tem vários alunos do Major. O que a gente faz? Uma vez por mês, a gente traz alguém da NASA para fazer uma palestra para eles em inglês. Olha que incrível. Que Eu trouxe o Jerry Woodfield. Sabe quando a Apollo 13 não chegou na Lua, e aí tem aquela famosa frase clássica, Houston, we have a problem? Uhum. Jerry trouxe eles de lá. Jerry estava naquele momento. Eu trouxe Jerry para falar com os alunos ficaram encantados. Aí, uma vez por mês, a gente trazia um palestrante, porque aí o Javier, que é um professor de Houston, que ficou meu grande amigo, é um sonhador também, topa tudo. Daí Falei, você vai Márcio, traduzindo para as crianças? nadinha. Qual é o desafio? Vamos aprender inglês também. Ah, Foi demais, Florilda. que dificuldade. Alunos do Major que falaram para mim assim, Tony Márcio, a gente sabe o básico, mas eu posso? Falei, pode. Se você Bem, pegar, gente, não ia dar certo. se você pegar 10, 15 palavras, você vai conseguir. E não desistem, Florilda. Olha aqui, não, 10 palavras eu até sei, mas olha aqui, e as crianças entenderam tudo que eles falaram? Entendem. Grande parte sabe falar inglês hoje. Perguntam. Sim. E Ai, nesse que dia do Jerry foi espetáculo. incrível, sabe por quê? Porque o Jerry é um cara famoso, tava lá. Aham. E uma aluna nossa, no final da palestra dele, perguntou para ele assim, como que você se sente sendo famoso? Florilda, ele tem mais de 80 anos, continua funcionário da NASA, faz todas as palestras voluntárias que você precisar. Mas como você se sente sendo famoso? Aí ele olhou para ela e falou assim, eu não ligo de ser famoso. O que eu penso, estou com mais de 80. Aí ele falou assim, Lord will call me soon. Ou seja, Deus vai me chamar logo. Aham. Aí na hora que ele me chamar, ele vai perguntar assim para mim, Jerry, o que você fez com os dons que eu te dei? Eu usei Que espetáculo. para ensinar. Florilda, a menina começou a chorar, e eu também do lado de lá, e todo arrepia mundo. mesmo, aham. Porque ele fez uma palestra agora de novo. O mesmo pique, o homem tem mais de 80 anos, parece que tem 20 anos de idade. Que belezinha. Porque ele usa. Foi incrível o que ele Aham. falou. Foi incrível. É esse compartilhamento de dons, né? Aquilo que eu falei uma vez para você, né? Que uma vez eu falei, eu não posso mais tocar na igreja porque eu não tenho mais tempo. Aí dei aquela chacoalhada, eu falei pro padre. Agora eu tô na Santa Maria Margarida, eu me ofereci lá, vou fazer minha estreia dia 20. Capaz, você Pra ajudar. vai cantar lá também? Lá, Que agora eu belezinha. peguei uma vez por mês para ajudar. Então a gente maravilha. tem que botar os dons, né, Sim, Florilda? Porque sim. é o que Deus deu, então você tem que Aham. colaborar de alguma maneira. E aí foi emocionante, a gente criou esse projeto, aí não sossegar, aí o povo da Ásia me descobriu. Aí eu fui fazer uma palestra para um pessoal da Ásia, uns educadores da Ásia, eles têm um grupo de educadores, 7.000 educadores. Terminou o grupo, eu mandei uma mensagem para um dos grupos, que é o Jay, e falei assim, vamos fazer uma parceria entre nós? Aí, Florilda, a gente criou o Edu Galaxy, é outro projeto. Brasil, Filipinas, Malásia... Brasil, Filipinas, Malásia... Ou seja, os alunos compartilham agora. A gente está unindo alunos de Itajubá com os alunos dos países da Ásia, aprendendo e compartilhando ciência. É o máximo, Florilda. Eu imagino. Esse intercâmbio total. E sabe quem está no grupo? A Marian. Aquela que me inspirou e continua junto comigo agora, só que na Ásia, ela é a responsável do outro país. Então, a gente está juntando, a gente vai ligando, Florilda, a gente vai conectando. Por exemplo, eu acho que é importante isso para o aluno, agora fugindo do Conheciência, naquela época do Black Lives Matter, que mataram aquele negro americano, o que eu fiz? Eu trouxe uma professora amiga minha, americana, a Filomena, negra, americana. Conta para os meus alunos aqui do Brasil o que é ser negro nos Estados Unidos.
Aham. Ela deu uma aula, Florilda. Aham. Ela mostrou slides assim, ó, a gente não pode sair. Se um policial nos parar, olha a nossa... Ela contou para eles, para você ver essa realidade, né? Trouxe uma fotógrafa que estava no World Trade Center no dia que explodiu. Conta para eles como é que foi aquele terror que você viveu, o que é o terrorismo, o que é... Então, essa pandemia também trouxe umas oportunidades fora do Conhecência. Eu posso trazer hoje pessoas de fora para poder contar para eles o que é essa vivência e eu quero mais é que espalhe isso. Né? Se não fosse a ocasião da pandemia, né, Antônio Mar, jamais teria mexido nisso. Né? Jamais. Dessa nova forma de se educar, Exatamente. de se viver, né? Porque tudo hoje em dia está se virando aqui nas redes sociais. Sim, né? A Lu fala muitas vezes assim, você não tem que perguntar por que da pandemia, mas o que ela trouxe para você? Qual o lado bom dela também? Ela trouxe isso. Essa conexão, essa possibilidade de botar várias pessoas conectadas. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho 3 turmas do 19 de março que estão correspondendo com alunos de uma escola de Nova York. O dia que o Padre César veio aqui, a gente estava comentando exatamente isso, que assim as pessoas se revoltaram muito com a pandemia, né? Então, por que Deus permitiu que essa pandemia viesse? Daí ele falou assim que Deus não permitiu que a gente né? Ele usou um termo legal lá, mas mais ou menos parecido com o que a Lu falou. Uma nova maneira da gente se enxergar nesse mundo, Sim. da gente se encontrar através da pandemia. Sim. Né? E a gente tem que produzir. Né? Aí esse grupo funcionou, né? Depois eu fui, aí são algumas fotinhos nossas. Aí agora em 2021 eu fui escolhido de novo para ir para a conferência, só que a conferência é virtual, né? Então esse final de semana algumas fotinhos, a gente estava lá nessa conferência, eu pude levar o Conhecência de novo. Contei um pouquinho da nossa história, ó. Tive olha o Jerry lá em cima de novo, o cara é fenomenal, tive um treinamento com o Nobel da Física, então muitas novidades. Que é esse de baixo, né? Aquele senhor lá. Aí pude aprender, só que virtualmente. E aí quais são as novidades? Aí quando o prefeito ganhou, né, o Christian, eu pedi para ele assim, quero falar com o secretário de Educação. Eu não tinha nem assumido com 2 semanas, estava eu lá, na sala do Peter. Aí fui contar para ele, ó, a gente tem um Conhecência, porque trocou a secretária, a gente tem um Conhecência, isso. O que a gente pode contar com você? Aí eu dei uma delirada boa, mas eu acho que vai dar certo. Eu falei para ele assim, muitas escolas rurais, né, do município, ele tem. Essas, então, é bem difícil, né, ter ciência e tal. Falei, você não empresta um ônibus desse aí amarelo para nós? Que esse bonito? Aí ele falou assim, nossa, Antônio Márcio, tem uma lei, eu não sei como é que funciona, eu só posso usar ônibus X anos para frente. Quando não tem, eu tenho que vender, eu não posso usar, né? Para fazer. Então, ótimo. Empresta um desse para mim, quando a pandemia acabar. Porque aí nós vamos fazer o Conhecência on the road. Aí chamei meus alunos, vamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o ônibus num show de ciências. Aí a ideia é levar o ônibus nas escolas da zona rural. Aí abre igual um circo científico. Oi, criançada, vamos aprender ciência. Aí abre o ônibus, aí os nossos voluntários vão lá e vão ensinar ciência de forma prática. Vamos soltar um foguete, vamos explodir o vulcão. Antônio Marcelo, é um espetáculo. Um show, porque a gente tem que fazer alguma coisa, Florilda, tem que sacudir. Porque eu fiquei muito mexido no dia que eu fui fazer uma palestra numa zona rural, muito mexido. Eu acho que a gente pode levar para esse povo. Lá podem surgir muitos cientistas, muitas grandes cabeças que faltam um empurrãozinho, uma ciência neles. Então eu acho que isso é função nossa. Então vamos rezar para a pandemia acabar. Sim, vai acabar. Todo mundo ser vacinado, eu ganhar ônibus. Né? Aí você sabe que eu aprendi muito com a Madre Teresa, um dia eu li, a irmã Dulce, ela não ligava se o político era A, se o político era B, se o cara era X, ela pedia, era pro pobre dela, então eu não sou... A intenção dela era de suprir quem necessitava. Exatamente, então eu sou meio pidonho também, então, eu também. Por exemplo, descobri que o Fernando Bissacô é o secretário de Ciência e Tecnologia, um dia cerquei ele, falei para ele assim, ele falou, você sabe, Antônio Márcio, que provavelmente a gente vai com a secretaria para onde... Sabe onde é o Colégio Itajubá, que tem aquele prédio que tem ali? Eu falei, dá uma salinha para mim. Por quê? Olha, Florilda, para que pare de pensar que o Conhecência é 19.
Sim. Porque se eu ganho uma salinha ali a salinha do Consciência, olha, no centro, Florilda. Então é esse que é a sua sede que você está almejando? Exatamente. Aí ele falou, vou arrumar o Fernando, não precisa de sala muito grande, não. Um cantinho, assim, porque eu trouxe muito, Florilda, eu trouxe muito material da NASA. Tá tudo estocado no Projeto Línguas. Pôsteres, naves, 4 baús de experiência. Tá tudo lá estocado, eu não tenho onde levar isso. Deixa eu montar meu clube, né? Aí, com certeza, Tony Marques. Vou arrumar uma salinha. Uma só, uma pequenininha. Você arruma pra mim, ótimo. Aí já pensou? A gente tá no centro. Aí eu posso reunir todo mundo. Aí não existe uma escola. É na Secretaria de Ciência e Tecnologia. É porque, na realidade, existe isso atrás de você, porque você é um professor do 19, mas as pessoas não conseguem separar que é um projeto independente. Então, né? agora vai ser, olha que legal, vamos ficar lá sozinhos. Vai ser uma sala bem legal, né? Vamos torcer para que tudo resolva, que acabe a pandemia, que eu ganhe meu ônibus, que eu ganhe minha sala. E se precisar de motorista, tô dentro. Então, a gente vai. Você sabe que Precisa a de gente motorista, pede mesmo para as dentro. crianças, a gente faz tudo, né? Olha, Isso Antônio é bem Márcio, legal. a gente tem a oportunidade, por exemplo, por aqui pela igreja, né, de andar nas comunidades rurais, e olha que a gente só anda nas comunidades aqui da paróquia, né? Sim. E é uma realidade bem diferente mesmo, né? Seria excelente você conseguir fazer isso, levar, porque nós temos comunidades muito distantes. Mas nós vamos conseguir. Não comecei a palestra que a gente tem que sonhar grande? Não tem dream big? Então nós vamos sonhar. Exato. O ônibus, o cara já não prometeu, eu devia falar assim, quando? Não, mas quando a pandemia? Ótimo. Então pega o ônibus, já vamos lá, e aí a gente vai... E olha que aqueles ônibus amarelos são ótimos, são bonitos, viu? né? Dá para fazer bem legal, né? Tem um que vai lá para o lado de onde a gente tem sítio, é um de rodona alta, assim, sabe? Isso, ele topa ótimo. qualquer parada mesmo. Então, eu vou incomodar o Peter mais pra frente, que eu acho que agora ele tá se adaptando. Eu já acomodei ele 15 dias, já fui lá, né? Você sabe que eu ia conversar 5 minutos, eu acho que ficamos lá quase 1 hora conversando. Então, eu acho que ele tá super aberto, né? Vai ser bem legal. Semana passada, o Marcelo foi meu aluno. O Marcelo é um médico, né, de Itajubá. Ele era médico do Hospital de Câncer de Barretos, né, filho da Dorinha, professora de português, e hoje ele é um médico, acho que ele está no Einstein, bem, e ele fez uma live com o ministro, né, o Marcos Pontes, né, e você viu, eu fiquei lá cutucando, falei, Marcelo, pelo amor de Deus, fala do Consciência para nós. Ele começou, você viu, eu postei no meu Face, olha, ministro, tem lá um grupo em Itajubá, do Antônio Márcio, chamado Consciência, o senhor pode ajudar? Aí depois eu falei, obrigado, viu, Marcelo? Aí o Marcelo mandou uma mensagem no WhatsApp, Antônio Márcio, agora a próxima, acabar a pandemia, vamos fechar de nós dois ir para Brasília. Eu falei, tô dentro. Vamos lá, pedir uma verba, alguma coisa, vamos dar uma chacoalhada. O Ernesto fala muito assim, um não você já tem como resposta. Sim. Né? Então, tudo que vier, olha, muito bem-vindo para um projeto desse tamanho, de uma nobreza dessa. E o mais lindo, Florilda, é que eu só ponho fogo. Os alunos que fazem. O mérito é todo deles. É isso que é lindo. São eles que ensinam, eles que abrem seu coração para as crianças. Isso é demais. Uma das alunas perguntou, né, se ele se importava de ser famoso, né? Isso. Agora eu vou perguntar para você. Diante de tantas essas coisas assim que você passa, que você consegue vaga, você se considera uma pessoa muito inteligente? Florilda, eu não vou dizer inteligente, não. De sorte também a gente não usa. Foi a palestra que eu fiz na EFEI. Eu me considero um empreendedor. Eu acho que eu consegui transformar a minha carreira de professor. Eu consegui enxergar algo que talvez as pessoas não tenham enxergado. Então eu arrumei uma brecha. Talvez a mesma experiência, a mesma vontade que quando 17 anos me fez bater numa porta e falar, deixa eu dar aula de inglês. Então eu me considero um cara muito virador, sabe, Florilda? Eu costumo falar isso, por exemplo, eu falo muito isso. Eu tive, agora com o falecimento do Kiko, infelizmente, a gente não tem mais como continuar com o vinil. Né? Então, há 7 anos, quando a gente criou o vinil, eu fico pensando assim, a gente criou o vinil e o vinil foram 7 anos, 142 shows, abrimos para muita gente, toquei para 5 mil, 6 mil pessoas em Pouso Alegre, levei todo mundo para cantar comigo. Aí você pergunta assim, você já pensou em participar do The Voice? Claro que não sou cantor. Não sou cantor, eu sou um virador.
Então, a partir do momento que eu assumo uma coisa, vamos montar uma banda, então tem que ser a banda. Então, você tem voz, me viro. Eu reviro ali, eu me transformo. Então, eu acho que uma das características minhas é isso. Me dá um desafio, Flávio. Me dá um desafio, que aí eu vou e sigo. E é isso que eu tento passar para os alunos. E você né? tem também uma condução diferente para as coisas, Antônio Márcio. Você bota uma alegria diferente, sabe? Não é assim aquela questão do que eu faço porque eu vou fazer. Você faz com entusiasmo, com alegria e com satisfação, sabe? Por exemplo, esse projeto Conheciência. Por que? Você já parou? Por que eu vou ganhar com isso? Nada. Não Financeiramente. nada. Aliás, só gasta, né, Flávio? Não Só ganha gasta. nada. Mas pensa, você está notando, por exemplo, nós estamos aqui admirando a alegria que você fala desse projeto. É assim, simplesmente assim, com uma conotação muito diferente, para ajudar as crianças, né? Ter um conhecimento melhor, vamos dizer assim. É o que a gente pode deixar, né, Florilda? Não tem mais nada, a gente tem que... E a minha preocupação maior é que esse jovem também... eu lembro que tem uma escola, um sonho, né? Tem uma escola em São Paulo que chama Avenues. Uma escola filial de Nova York, uma escola caríssima. Aí, quando eu descobri que eles iam dar um treinamento lá dentro da escola para professores do Brasil, bastava você pagar que você ia conhecer como que é a escola, catei a luva, falei, vamos. Ficamos 3 dias vendo como que é. Florilda do céu. Fiquei assim, boquiaberto. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que quando você entra nessa escola, que é do lado do shopping Jardins, escola que tem heliporto, escola que só tem filho de rico, mensalidade do pré, 10 mil, 11 mil. Mas quando você entra nessa escola, a primeira palavra que você vê gigante, empatia. É isso. A gente tem que ser isso, botar no lugar do outro. Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, né? O que você pode fazer pelo outro, né? O que você pode... É que você tinha um dia, é que não tem jeito de eu falar para você, quando você anda no meio dos grupos, você vê a alegria dessas crianças ensinar, elas ensinando os outros. Posso fazer isso? Pode. Total liberdade para criar, sentar com aquelas crianças. É incrível. Sim, e eu vejo também essa questão também de o quanto, não só o ensinar para essas crianças, mas também as crianças que estão aprendendo, a satisfação deles poderem ter contato com outras crianças que não são do mundo deles. Você entendeu? Sim. Porque eles pensam que são pessoas assim completamente distantes, que não existem, talvez. Que aquele tipo de pessoa pode não existir no conceito deles. Sim. E com isso, está dando a oportunidade deles verem que existe, que são iguais, né? Apenas com uma realidade um pouquinho diferente. Exatamente. Né? Normais como eles, Nossa, que estão ali para ajudá-los. Isso, né? Espetáculo isso. Então, agora é torcer, como eu disse, para a pandemia acabar logo, para que a gente possa... né? Eu, por exemplo, agora, eu estou inconformado de não estar podendo fazer nada. Né? Então, porque eu só estou esperando um ônibus, então. Aí, eu com a Lu conversando, eu falei assim, acho que eu vou propor para os meus alunos virarem monitores agora. Não sei, tem uma ideia, sabe? Que agora vamos fazer o seguinte, vamos criar algumas salas que a gente possa atender, mas aí esbarram naquela questão tecnológica, deles terem acesso à internet. Sim. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. Eu ainda não pensei bem em alguma coisa que eu posso fazer para poder não deixar isso na mão. Diante dessa grandiosidade, Antônio Márcio, de projeto, desse projeto, eu acredito que não vai faltar... pode ser que, a princípio, assim, não consiga de imediato, né, uma parceria, mas eu acredito muito que consiga. Porque não tem como um projeto desse não ir para frente. Você entendeu? Não existe. Se, por exemplo, as autoridades não assumirem, eu acho, particularmente, um grande erro. Eles vão estar dando um tiro no escuro. Mas a gente funciona direitinho. A gente só precisa desse apoiozinho. Você a me gente dá só um precisa aqui, do você me ajuda ônibus aqui. E da sala, né? Só isso. Então, o ônibus e a sala, gente, pelo amor de Deus. A gente corre, porque essa rede de professores que a NASA me possibilitou é riquíssima. Nossa, então, por exemplo, eles me mandam mensagem, está precisando do quê, Antônio Márcio? Olha que espetáculo. Está precisando, quer que eu mande alguma coisa para você? Não tem jeito tal. de mandar o ônibus?
Um ônibus não. Então, materiais, experiências. Olha que espetáculo. Eles estão sempre juntos comigo, então. Então a gente tem essa rede, essa união, acho que vai ser bem legal. Não, e tem tudo para ir para frente, né? Sim. Espetáculo. Antônio Márcio, infelizmente o nosso tempo está quase... Nós falamos bem, tá Florilda. Falamos 1h30. Eu chamei um intervalo só, de tão interessante que o assunto tá. E assim, eu quero deixar um agradecimento, acima de tudo, uma gratidão por isso que você está fazendo, porque é uma forma de acolhida ao próximo também. Né? Você está contribuindo com a sua parte, você está partilhando os seus dons, assim como foi falado também. Nossa, eu só desejo sucesso para esse seu projeto. Eu não tenho ônibus para te oferecer, mas o que precisar de mim, eu dou as ordens. Tá? Quando a gente for pro lado seu lá, como chama, Berta, alguma coisa, eu cutuco você. Pode cutucar, que a gente dá um jeito lá no que for preciso. Muito obrigado. Conte com a gente, parceria, o que for preciso. E se você quiser deixar alguma mensagem para o encerramento... Olha, na verdade, eu falo para quem? Para cá? Isso. Na verdade, se você tiver aluno ou professor, ou mesmo que não seja aluno ou professor, ou qualquer outro profissional, uma coisa que é importante que você tenha em mente. Nunca desista dos seus sonhos. Sonhe grande, persista, e o mais importante, lembre-se que o que você é, Deus te deu. Então, o mínimo que você pode fazer é contribuir com o dom que Deus te deu. Não guarde seu dom. Eu sei cozinhar, só sabe cozinhar. Perfeito. Cozinhe, ajude o outro. Se doe. Deus deu o dom para você, para que você possa usar em nome do outro. Só isso. Perfeito. Gratidão sempre, né, Antônio Márcio? Gratidão sempre. Totalmente. Deus lhe pague, viu? Amém. Deus lhe pague. Eu que agradeço. Você tá aqui. Muito honrado de estar aqui para contar a história. Nossa, foi uma noite assim maravilhosa, né? Um bate-papo muito assim proveitoso. Muito obrigado. Nossa, eu muito agradeço. Gostoso. Demos umas boas risadas aqui. Muito. A história Você descobriu que o Adão foi meu aluno? Isso eu não sabia. A história do banheiro, olha. Do banheiro, lá legal. Foi bem interessante também. Pessoal, vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia. Deus lhe pague, tenha uma santa noite. Amanhã aqui de volta no programa de quarta-feira, Jovens Sarados. Tá? Então fiquem com Deus e continuem acompanhando a TV da Soledade e nossas redes sociais. Até amanhã, fiquem com Deus, Deus lhe pague a todos e a equipe técnica também. Obrigada, Antônio Márcio. Obrigado você, Florilda. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar soleflor.com.